estarmos aqui juntos. Hoje iniciamos o nosso curso, o quarto curso de anel intraestromal e da Egeo Modin e Ferraro-Ophthalmic. Então, passo agora para Jordana fazer a apresentação do Alain e dizer ao Alain que nós estamos muito orgulhosos de ter você fazendo a nossa aula inaugural. Muito obrigada. É com imenso prazer que eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Alain Luz, o atual presidente da Sociedade Sergipiana de Oftalmologia. O Dr. Alain é uma pessoa muito experiente em cirurgia de anel e, além disso, ele fez o doutorado na Unifesp, tem experiência internacional em cirurgia refrativa e também é chefe do setor de transplante do Hospital de Olhos de Sergipe. Além de tudo, é um entusiasta do anel, que eu considero o mais importante, então ele, com toda a sua experiência que ele adquiriu aí ao longo de 18 anos fazendo a cirurgia, vai nos brindar com a aula falando um pouco sobre o impacto do anel na vida e na prática clínica dele. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo, viu, doutor Alain? Agora o doutor Paulo vai falar um pouquinho e ele já vai iniciar a aula. Está sem som. Está sem som, Paulo. Aí. Então, eu gostaria apenas de realçar a importância desse curso e o interesse dos colegas em estarem aprendendo essa tecnologia que é cada vez mais prevalente para o tratamento de ceratocone. Não seria possível fazê-lo sem a presença do Dr. Alain, que vem desde 2008 aprimorando seus conhecimentos e aplicando essa técnica com grande sucesso na sua clínica em Aracaju. Muito bem-vindo, doutor Alain. Estamos aqui muito ansiosos para ouvir a sua prática. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no meio de amigos, de pessoas tão queridas e que têm tanto entusiasmo com o anel, como também o Dr. Paulo, que é o grande desenvolvedor, inventor, idealizador da técnica, né? Então é um prazer muito grande e uma oportunidade muito grande para mim. Eu agradeço esse momento. Vamos compartilhar minha aula aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse impacto, né? O impacto do anel na sua prática médica diária e na oftalmologia brasileira como um todo. O anel em si mudou os paradigmas do tratamento do ceratocone, né? O anel, na verdade, é uma verdadeira revolução para o tratamento do ceratocone. É assim que eu falo para os meus pacientes, para os meus residentes e para os colegas em geral aqui no meu meio, na minha comunidade. Eu queria começar com uma mensagem do profeta, do rei Salomão, que ele fala que o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é uma mensagem milenar, né? Se você lembrar que o rei Salomão, ele está há mais de 1000 anos antes de Cristo, então estamos há mais ou menos 3000 anos da data de hoje, e o anel é um verdadeiro alívio para quem tem ceratocone, para quem não enxerga bem com ceratocone, ou que realmente passa por diversos percalços até chegar em alguém que tenha prática e tenha conhecimento no tratamento do ceratocone e no anel intraestromal para trazer alívio para esses pacientes com ceratocone. Pois bem, nessa apresentação, eu quero falar com vocês que doença é essa, o ceratocone, né? E qual o papel do anel? E, enfim, o impacto do anel na oftalmologia, o impacto do anel para os seus pacientes, né? Estamos aqui em um meio acadêmico, com pessoas que realmente, colegas, que querem aprender a prática do anel, então, que querem aprender como o anel pode modificar o seu dia a dia, como o anel pode modificar o meu dia a dia, a minha prática diária médica. Então, todo esse impacto, vou tentar trazer um pouco para vocês. Bem, o ceratocone é uma doença que realmente nós
a conhecemos há muito tempo, mas será que realmente a conhecemos bem? Né? O que é que nós achamos que sabemos? Nós entendemos que o ceratocone é uma doença bilateral, é uma doença assimétrica e uma doença progressiva, mas também caracterizada por ser não inflamatória. Mas será que é uma doença não inflamatória mesmo? Né? Será que os dados mais novos apontam por isso? Né? E o que é que causa o ceratocone? Né? Qual o ponto, qual a essência da gênese do problema que nós temos aqui? Né? Então, hoje nós temos o entendimento de mediadores inflamatórios, como as interleucinas, na superfície dos pacientes que têm ceratocone. Essas interleucinas elas podem estar mais ainda intensamente relacionadas com o grau de avanço do ceratocone, ou seja, quanto mais avançada é a doença, maior o nível de inflamação na lágrima dos nossos pacientes. Então, isso é um ponto a se considerar no entendimento da doença. Recentemente, eu fui convidado para uma palestra entre colegas alergologistas, né, para colegas que tratam de alergia, e fui convidado a falar sobre alergia ocular. E eu iniciei justamente com essas imagens aqui, porque o meu dia a dia e o dia a dia de quem lida um pouco de alergia, lida com ceratocone, é ver crianças com esse olhar alérgico que vocês podem ver aqui, com esse olhar avermelhado, esse olho vermelho, esse olho que coça, e isso se transformar numa deformidade corneana e muitas vezes, principalmente no passado, isso se transformar em um transplante de córnea. Então, nós que tratamos ceratocone, nós queremos aprender sobre ceratocone, aprender sobre anel, nós precisamos quebrar esse ciclo que existe. Né? O principal fator de risco para o ceratocone é a alergia ocular, é a conjuntivite alérgica, que está muito frequentemente relacionado aqui a crianças e é uma prevalência muito importante no nosso meio. Então, se você tem um paciente que coça muitos olhos, que ele tem alergia ocular, você precisa tratar essa alergia ocular para poder chegar no tratamento correto do ceratocone. E a alergia ocular, o que ela mais vai causar é essa questão do coçar dos olhos. E o coçar dos olhos é muito gostoso coçar os olhos. Veja nessa imagem, veja nesse vídeo, o rapaz ele coça com uma satisfação incrível. Veja como ele dá essa risada bem legal, bem gostosa aqui do ceratocone, né? Do que causa ceratocone. Então, as doenças ectásicas da córnea, elas vão causar uma descompensação biomecânica. Quem está na oftalmologia há algum tempo sabe que quando a gente fala em descompensação corneana, a gente lembra muito de doenças endoteliais, né? Quando a córnea descompensou, né? Hoje, você pode falar, inclusive, que a córnea descompensou, ela biomecanicamente descompensou e isso gerou uma ectasia ou um ceratocone. Então, nós falamos hoje até em descompensação biomecânica ou descompensação corneana quando falamos nos casos de ectasia. E toda córnea, ela pode sofrer uma ectasia, né? Seja através de algum procedimento, a laser, algum procedimento na córnea, ou seja pelo ato de coçar os olhos. Nós precisamos ter essa noção, né? Que tem o lado genético, mas o lado ambiental tem um ponto fundamental de ser entendido, né? Então há o lado genético e o lado do trauma mecânico consecutivo, que é o ato de coçar os olhos, que pode gerar essa descompensação biomecânica e levar ao ceratocone ou pode agravar o ceratocone, né? Essa campanha do Junho Violeta é muito importante, porque o seu tratamento do ceratocone já começa no momento da orientação, no momento da conscientização da alergia ocular, do tratamento da alergia ocular, da otimização do tratamento da superfície ocular e da orientação e educação da família. Porque é muito importante que tenhamos o conhecimento de que o coçar dos olhos, ele pode agravar o ceratocone e causar uma ectasia, que são coisas, por nomenclatura, diferentes, né? Então, é importante que nós, como sempre alunos que somos, né? Mas os alunos aqui presentes tenham noção de que o coçar dos olhos ele pode causar ceratocone, pode causar a doença e pode realmente agravar o problema. Também é
muito importante termos em mente de que detectar o estado de progressão da doença, estão diversos artigos que falam sobre isso, ele é tão importante quanto dar o diagnóstico em si. Então, detectar o estado de progressão, o estado evolutivo da doença é muito importante. E essa é uma doença que, por definição, é uma doença bilateral, né? E pode ocorrer ectasia unilateral, nos casos em que você coça apenas um dos olhos, e isso acontece às vezes. Então, é importante que seja pesquisado com o seu paciente, com o seu consultório, sobre essa situação do coçar dos olhos ou coçar, às vezes, apenas um dos olhos. O que é que nós entendemos também da doença, né? Hoje nós sabemos que a doença ela é mais grave nos pacientes mais jovens. Tanto que quando se fala em tratamento com crosslinking, por exemplo, a falha do crosslink ela é maior nos pacientes mais jovens. Quanto mais jovem você é, mais falha vai ter no crosslink. Então, esse é um ponto que precisa ser entendido na doença. Como também, diferente de décadas atrás, hoje nós podemos ver artigos aqui falando de progressão do ceratocone em pacientes acima de 48 anos. Então, essa questão do paciente não mais progredir, né, nós não temos essa definição. Hoje nós não sabemos exatamente qual o gatilho que vai fazer a doença avançar. Então, erroneamente, ou de forma equivocada, muitas vezes recebo no meu consultório pacientes que falam assim, não, mas o meu médico havia falado que depois dos 30 anos o ceratocone não evolui mais. Não é mais essa doença que nós observamos hoje. Nós observamos uma doença que pode avançar depois dos 30 anos. E também, como está relatado aqui no artigo, após os 40 anos. Então, a chance nunca se torna zero. Porque a partir do momento que nós colocamos as telas dentro de casa, trouxemos o computador para dentro de casa, isso mudou a dinâmica. Isso mudou a superfície ocular e o coçar dos olhos se tornou muito mais frequente do que a gente tinha no século passado. Existem várias tabelas de classificação, estadiamento da doença que hoje existem, que nos ajudam, nos auxiliam a definir em que modalidade que o paciente está, porque a partir do estágio da doença, seja através da avaliando os dados geométricos da córnea ou avaliando a acuidade visual, nós podemos definir o seu tratamento mais justo. É muito importante para quem vai fazer anel ter o conhecimento da classificação morfológica, da classificação topográfica, topométrica do ceratocone. Então, nós lidamos muito com pacientes, né, onde a gente vai observar esse tipo de classificação quando a gente chama de um ceratocone central, tipo nipple, ou tipo Bowtie, ou um pato, um croissant, ou um boneco de neve. Existe até casos de boneco de neve sem cabeça. Então, são classificações que nos ajudam a, numa conversa, saber qual tipo de ceratocone você tem e vai nos ajudar também a saber qual o melhor anel ser implantado. Então, isso é uma forma didática de entendimento. E para quem quer fazer anel, é importante que tenha conhecimento dessa avaliação superficial topográfica. Uma avaliação que eu gosto bastante de utilizar é pela elevação posterior, né? Então, isso é a minha prática diária, quando você faz a correlação entre o que você tem na superfície anterior e o que você tem na elevação posterior. A elevação posterior me ajuda muito, inclusive, na hora de selecionar o posicionamento do corpo do anel. Mas quando você tem um lago na elevação posterior, ou um istmo, ou uma ponte, ou uma península, isso tem um significado também relacionado com a superfície anterior, com o mapa topográfico, como está relatado aqui nessa apresentação. Aqui, mais uma vez, um quadro de ceratocone, você vê uma península na elevação posterior, você vê um quadro muito avançado de ceratocone, aqui você vê um ceratocone mais central, com o lago na superfície posterior, bem demonstrado aqui, e aqui também esse tipo de ceratocone, boneco de neve. Então, são essas avaliações que precisam ser feitas para o entendimento da doença. E a avaliação, o mais perfeita possível, é feita com o maior número de exames possível para você determinar realmente que tipo de ceratocone é aquele e que ceratocone vai se beneficiar do seu tratamento. Nós sabemos também que as formas geométricas da córnea elas chegaram a um limite, né? Hoje, através dos exames tomográficos, nós conseguimos fazer toda a avaliação da superfície anterior, superfície posterior
e todo o perfil paquimétrico. Aqui nós observamos uma córnea fina normal, o perfil de uma córnea fina, homogeneamente fina, é diferente de uma córnea com ceratocone, que é uma córnea afinada. Então percebam que no centro aqui você tem uma córnea mais fina, mas do lado do ceratocone você vê que ele é bem mais grosso na periferia. Então esse afinamento é característico da doença. A doença causa o afinamento, que é diferente de uma córnea fina normal. Um outro estágio de avanço seria a biomecânica da córnea. Hoje eu trabalho com um aparelho que consegue medir ou estimar a biomecânica da córnea, que você vê duas córneas em momentos diferentes, quando você consegue até mostrar para o seu paciente como a córnea está mais frágil depois de algum tempo, quando existe progressão da doença. Então, a avaliação biomecânica é um novo horizonte que é realidade já em nosso dia a dia também. Mas, enfim, qual o papel do anel? Não é? Qual o papel do anel dentro do ceratocone? Como eu falei no início, o anel é uma verdadeira revolução do tratamento do ceratocone. Eu vejo de forma justa tratar o anel como um tratamento para a doença. Muitas vezes nós vemos de forma mais nos passado colocar o anel como um concorrente da lente de contato. Eu tenho visto colegas que fazem lente de contato querer fazer a lente de contato como concorrente do anel, mas eu não vejo dessa forma. O anel é um verdadeiro tratamento da doença porque vai causar um remodelamento da córnea. O anel não é concorrente da lente de contato. Lente de contato é para reabilitação visual. O anel é para tratamento da doença. E como eu falei no início, hoje a gente tem uma doença que é uma falência biomecânica, causando a total deformidade da córnea. O que nós queremos com o anel, o papel do anel é o remodelamento da córnea, tornar aquela córnea menos deformada. Então, quando eu mostro essas imagens para o paciente, ele entende e que eu não estou tratando o anel como uma lente de contato para melhorar a visão simplesmente, mas eu estou mudando o formato da sua córnea. E isso vai alterar sim a sua visão e vai alterar sim sua qualidade de vida. A técnica manual foi a técnica que eu comecei fazendo lá em 2008. Então, a técnica manual é importante que se tenha conhecimento. Claro que o laser de Fento II democratizou o anel e tornou o implante do anel uma cirurgia mais próxima e mais amigável, uma cirurgia mais perfeita e realmente trouxe resultados superiores com menos complicações. Então, hoje, grande parte das cirurgias são feitas com o implante de anel. Nós temos residência médica em nosso hospital, nós também fazemos cirurgia com a técnica manual, mas sem dúvida que a cirurgia com laser ela vai gerar um menor trauma cirúrgico, menor tempo cirúrgico, menores riscos. Então, há uma segurança maior com essa cirurgia a laser. E o que o anel vai trazer para a gente? Vai trazer para o paciente, né, que está sendo tratado, uma melhoria da qualidade de vida, da cuidado visual, sem correção, com correção, e uma estabilidade maior nos resultados. Há uma redução da ceratometria, redução da esfericidade. Ou seja, todos os dados geométricos vão ser corrigidos com o implante do anel na profundidade adequada, com o anel adequado. Então, você quer aprender anel, tem que saber que o resultado do anel, ele também vai ser dependente da posição que o anel estiver e qual o melhor anel para cada caso. Por isso é importante saber que ceratocone é aquele que estamos tratando. É olhar a bilateralidade da doença, as alterações topográficas, as alterações na elevação posterior, as alterações com o máximo de informações possível, para você poder implantar o melhor anel, o melhor segmento possível para o seu paciente, para poder alcançar o melhor resultado possível também. E esse resultado vai nos trazer não só melhorias na geometria da córnea, mas vai trazer melhorias na qualidade de vida do paciente. Esse é um dos pontos mais importantes que eu tenho aqui na minha prática diária. Então, desde 2008 que eu faço a cirurgia, especificamente aqui em Aracaju, desde 2010, quando o Dr. Mário, o Solino, me chamou aqui para Aracaju para assumir o setor de córnea, antes a doutora Edna Almodin, ela vinha gentilmente do Paraná para fazer as cirurgias
de ceratocone aqui em Aracaju, então a pioneira das cirurgias de anel aqui em Aracaju é a doutora Edna também. Então, e isso a gente observa nesses pacientes que eu acompanho até hoje, os pacientes operados lá atrás, a melhoria de qualidade de vida. Então, é muito diferente o anel como ser tratado como reabilitação visual apenas. É uma melhoria, é um tratamento da doença, na qual nós temos uma qualidade uma melhoria na qualidade de vida embutida a isso. É o sorriso no rosto do paciente. Tá? Então, qual realmente o impacto do anel definitivamente no nosso dia a dia na oftalmologia? Como eu citei para vocês, é, o, o tratamento do ceratocone, o implante de anel, o aprendizado do anel é um verdadeiro oceano azul dentro da nossa oftalmologia, né? Quando eu cheguei em Aracaju, haviam vários colegas que faziam catarata, muitos colegas que faziam a parte de retina. Então, quando eu cheguei fazendo anel, os colegas diziam, não, você tem que fazer catarata, você podia fazer alguma coisa de retina. E o ceratocone, na verdade, é um grande oceano azul, na qual você consegue trabalhar de uma forma muito mais exclusiva. Então, você tem os seus pacientes com ceratocone, eu trabalho normalmente na clínica, aqui no hospital, que tem uma dezena de retinólogos, que quando eles pegam um autorrefrator, pegam a refração de um paciente com astigmatismo já de 3 ou 4, eles já encaminham. Porque o retinólogo hoje em dia não faz nem, quer fazer nem refração, né? Mas eu recebo muitos pacientes e o tratamento do ceratocone, não é o conhecimento do anel, é um verdadeiro oceano azul dentro da oftalmologia, porque nos faz diferenciados, porque nós conseguimos transitar em um mar, são poucos os colegas que estão transitando, né? Se nós compararmos com a catarata, compararmos com a retina, compararmos com o glaucoma, né? O ceratocone é uma verdadeira nova subespecialidade médica dentro da oftalmologia, né? É uma área nova que se consolida cada vez mais, né? E o anel vem justamente com a maior força possível em relação a isso, porque muda a vida do paciente. Então, muda o seu dia a dia no seu consultório, realmente transforma o seu consultório quando você tem o domínio do implante de anel e do tratamento do ceratocone. O que mudou no dia a dia, implantando, trazendo o anel, é que é, a redução da fila de pacientes na fila de transplante. Então, tenho uma formação muito de transplante de córnea, quando eu fiz transplante fellow em Sorocaba. Então, no Banco de Olhos de Sorocaba, nós fazíamos muito transplante penetrante, transplante lamelar anterior. E você chega numa cidade como Aracaju, que é uma capital menor, e tem uma fila de transplante grande, e você começa a tirar os pacientes da fila de transplante implantando o anel. E isso causa um impacto na cidade. Isso causa um impacto no seu consultório, na sua clínica, no hospital que você trabalha. Então, para você que está começando aí a implantar o anel, você tem que saber dessa melhoria da qualidade de vida que vai trazer para os seus pacientes e que muitas vezes você vai tirar pacientes da fila de transplante. E isso causa impacto, isso muda a vida das pessoas, isso muda o seu consultório, a sua clínica, muda a atuação, a região onde você está atuando. Isso é muito importante. Né? Eu tenho até artigos sobre transplante lamelar, do meu tempo de fellow, um pouco depois do meu tempo de fellow, onde a gente faz ainda muito transplante lamelar anterior. Aqui estão algumas imagens, né? Hoje existem várias técnicas de transplante, e que hoje eu faço muito menos transplante do que fazia, que é uma cirurgia muito mais arriscada, uma cirurgia com outros riscos, outras possibilidades, que é muito diferente da cirurgia de anel. O implante de anel hoje até anéis duplos nós conseguimos fazer, então isso realmente é muito diferente de um transplante. Você não tem risco de rejeição, você não tem suturas, você não tem um gerenciamento de astigmatismo, pode ficar tão elevado. Então, hoje, mesmo ceratocones mais elevados, né, com as maiores curvaturas, podem ser tratadas com um anel ou até mesmo dois anéis de Ferrara. Então, hoje existe também um anel HM e isso realmente nos traz um leque de possibilidades muito grande para o tratamento dos nossos pacientes com ceratocone, que é muito, muito diferente de um transplante de córnea.
só relatando aqui da influência e do legado do ceratocone, né? Em 2015, completam 10 anos agora. Em 2025, eu ganhei esse Best Paper na ASCRS, falando de ceratocone, né? Da tomografia biomecânica da córnea para pacientes com ceratocone. Então, o ceratocone hoje se consagra eh, praticamente como uma nova subespecialidade. Então, são diversos livros, o livro próprio da doutora Edna, da Belkis, da doutora Jordana, que eu estou relatando aqui, um dos capítulos que eu escrevi, como também esse livro do doutor Fernando Cresta, que eu fui convidado também a escrever um capítulo, e o livro do doutor Lúcio Maranhão e da André Urbano, onde eu tive a oportunidade de escrever um capítulo também sobre ceratocone. Então, ceratocone hoje é uma subespecialidade médica, né? Além do mais, os anéis voltados para a miopia, que na verdade é uma volta, né, do passado. Os anéis inicialmente foram para tratamento da miopia e hoje agora nós temos o tratamento da miopia através dos anéis, tanto para pacientes com ceratocone como pacientes que têm córneas mais finas, que não podem realizar procedimentos com excimer laser. Eu queria deixar uma mensagem final aqui, fazendo analogia sobre um grande mensageiro, né? E aqui trago a imagem aqui, uma imagem do apóstolo Paulo. Eu quero fazer essa analogia com o Dr. Paulo Ferrara. Inclusive, são o mesmo nome, né? O apóstolo Paulo, ele recebeu uma mensagem. Como bom cristão, eu sei um pouco da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma mensagem quando ele estava a caminho de Damasco. Ele era perseguidor do cristianismo e ele recebeu uma mensagem, um impacto, algo que mudou a vida dele quando ele recebeu essa mensagem do próprio Jesus Cristo. E Paulo, ele passou de perseguido passou de perseguidor a perseguido. E Paulo, quando ele tinha essa mensagem, ele fez 3 grandes viagens missionárias. O apóstolo Paulo, ele viajou ali para a Turquia e na Turquia ele foi apedrejado pela mensagem que ele estava levando. Na ilha de Chipre ele também passou e foi expulso. A segunda viagem ele foi para a Grécia. Passou em cidades como Corinto, Tessalônica e na cidade de Atenas, o berço da filosofia, o apóstolo Paulo foi chamado de tagarela e foi expulso. Na terceira viagem, ele sofreu naufrágio. Ele se salvou na ilha de Malta e lá ele foi picado por uma serpente. Depois ele foi preso e levado para Roma. Ele foi preso um dos presos de alta periculosidade, não porque cometeu algum crime, mas por crime de opinião, pela mensagem que ele trazia. Então ele recebeu um chamado e levava esse chamado. Inclusive, da história que o apóstolo Paulo, ele pregava, mandava a mensagem que ele havia recebido para os guardas da mais alta patente do Império Romano que guardavam ele, a guarda pretoriana. E ele converteu os guardas da guarda pretoriana e foram esses próprios guardas que levaram a mensagem do cristianismo para Roma. Então, o que eu posso fazer é dizer para vocês que querem aprender anel é que todos nós somos pequenos Paulos, porque eu tenho certeza que o Dr. Paulo Ferrara passou por vários percalços. Pode ter sido chamado de tagarela, pode ter sido apedrejado aqui, ali, porque ele recebeu essa mensagem de vida, né? Com essa criação, com essa ideia, né? Com esse dom divino que ele recebeu. Assim como o apóstolo Paulo, que levou a mensagem do cristianismo e foi tão martirizado, né? E o Dr. Paulo também, com as suas invenções, né? Com a invenção do anel, tenho certeza que ele passou por vários percalços, até hoje poder receber essa, esse merecimento que ele tem, né? Falando do o apóstolo Paulo, apesar de tudo que ele foi martirizado, ele é mais famoso hoje, ele é mais lembrado e o legado dele é maior que todos os Césares de Roma. E o Dr. Paulo Ferrara pode ser feita essa analogia, esse paralelo aqui com o seu xará, né? Porque todos nós que implantamos o anel, nós somos verdadeiros pequenos Paulos Ferraras, seja em Aracaju, seja em Maringá, seja em Goiânia.
No último Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia, nós fizemos o Ceratocone Day, consolidando mais e mais o ceratocone como uma especialidade médica dentro da oftalmologia, o primeiro Ceratocone Day no Congresso Norte-Nordeste. E eu quero encerrar aqui com a mensagem de uma escritora goiana, aqui em homenagem à Jordana, aqui, com a Cora Coralina, que fala que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E todos os mestres que estão aqui, doutora Edna, doutor Paulo, doutora Jordana, como o doutor Leonardo também, eles são grandes mestres, eles são felizes porque eles transferem o que eles sabem e a cada dia aprendem mais ainda. Eu vou voltar aqui a mensagem do generoso e que aquele que dá alívio, alívio receberá. E realmente quem implanta anel traz muito alívio na vida de muitos pacientes e certamente que alívio nós recebemos também. Vou encerrar com Cora Coralina que fala que subir a montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Só para vocês que estão começando também no anel, Cora Coralina foi uma poetisa que escrevia seus versos desde a juventude, mas ela só foi reconhecida aos 75 anos de vida. Então nunca é tarde para você colocar para fora o seu dom, e nunca é tarde para aprender. Então quem está fazendo o anel nunca é tarde para vocês que estão começando aí anel, que podem achar que estão mais à frente, que já não há tempo. Há tempo sim de aprender anel, há tempo sim de mudar o seu consultório, mudar a oftalmologia da sua clínica, do seu hospital e de sua região, através do implante de anel. Era isso que eu queria deixar a mensagem hoje do impacto do anel em meu dia a dia, na oftalmologia, depois de 2.000 anéis implantados aqui em Aracaju, e que realmente traz um impacto muito grande no Hospital de Olhos de Sergipe, onde eu atuo, e junto aos meus pacientes. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade e essa honra e esse prazer de estar aqui junto desses grandes mestres, falando de anel, que realmente muda a vida das pessoas e me deixa muito entusiasmado de falar, porque também mudou a minha vida, mudou o meu jeito de ser, mudou o meu consultório, mudou realmente, mudou para melhor, né? Um verdadeiro oceano azul dentro da oftalmologia. Muito obrigado. Obrigada, Alain. Eu acho que suas palavras é o que todos nós sentimos no nosso dia a dia. Eu gostaria só de realçar algumas coisas que você falou e que eu acho que são de extrema importância. No início da sua aula, você falou que alguns médicos ainda continuam falando que paciente depois de 35 anos não recidiva ceratocone. Eu tive que colocar anel na minha filha, na Juliana, aos 42 anos de idade. Foi quando ela desenvolveu ceratocone, né? Ainda há uma briga muito grande no consenso do ceratocone mundial. O Paulo agora teve na reunião do consenso e eles ficaram uma sessão brigando se o ceratocone é inflamatório ou não inflamatório. Eu acho que na atual circunstância, nós não temos nenhuma dúvida que há processo inflamatório envolvido nisso. O impacto do anel, Paulo, na oftalmologia, a início, foi negativo, mas em nossa vida ele foi positivo. Eu estou falando na oftalmologia do que eu vivi em redor de mim e que você viveu isso muito mais em redor de você. Mas o impacto que ele trazia em minha vida foi o que me deu a sustentação de ajudar você também a lutar por ele, né? O que eu posso dizer é que o anel hoje venceu, ele é colocado em 60 países. E os percalços que eu vejo você passando, às vezes vai chegando na nossa idade e às vezes eu vejo você cansado. Quando você está num congresso e ouve alguém falando asneira lá na frente de anel, você fica doido de raiva e você está cansado de falar alguma coisa. Mas hoje eu acho que você não precisa mais nem contestar. O anel já contestou por ele próprio, ele já venceu, ele já se colocou. E quem não vai colocá-lo está perdendo o prazer de poder melhorar a vida de outros e a de si próprio.
porque isso, o anel me traz muitas alegrias. A única coisa que eu posso falar para você, meu amigo, você mudou a minha vida, me fez sentir mais médica. Obrigada. Eu Bom, eu posso não posso falar? falar da emoção que eu sinto nesse momento. Esse reconhecimento, ele é fruto desse trabalho que a gente vem fazendo ao longo de tantos anos. São 30 anos, né, de dedicação quase que exclusiva ao estudo do anel e do ceratocone. O ceratocone, em outras épocas, era apenas uma patologia ocular que, de vez em quando, aparecia na nossa vida, no nosso cotidiano. Hoje é o nosso cotidiano, ou seja, a mudança de hábitos, né, e as alterações climáticas, as alterações comportamentais, tudo isso colaboraram para trazer o ceratocone para a evidência que hoje ele ocupa. Eu fui apenas muito feliz, né, de ter sido colocado nessa luta nos primórdios da minha formação, porque adaptar lentes de contato em ceratocone naquela época, 1975, era muito difícil. Então, eu acabei me interessando e me envolvendo com esses pacientes que sofrem e sofriam e continuam sofrendo e muito, né, nesse calvário que é adaptar lentes de contato antes de tratar a doença. Não é com muita tristeza que eu recebo na minha clínica todo dia pacientes que poderiam ter sido atendidos e tratados em tempo oportuno, né, pelo implante do anel e que foram sofrendo ou tendo que se submeter a lentes a cada dia para ter o seu problema de visão resolvido, né? Então, eu, graças a Deus, encontrei no meu caminho, nessa minha luta, né, colegas que desde dos primeiros momentos tiveram a mesma visão e vieram comigo nessa luta, né? Como Paulo, né? Quando pregava sobre Cristo, né? Para convencer aos seus contemporâneos das verdades. E a quebra de paradigma é muito difícil, né? É uma coisa que envolve muito esforço, muito denodo, né? Muita dedicação. Então, se você acredita naquilo que você está fazendo, ninguém te derruba, né? Você tendo fé, você vai romper as barreiras e conquistar, né, o lugar que você merece, não por você, mas pelo seu esforço, pelo que você fez e pelo que você conquistou, né? Então, de novo, eu fico muito emocionado com essas palavras dos colegas, do Alan, da Edna, da Jordana e de tantos outros que estão nos acompanhando nessa jornada. O ceratocone é hoje, né, uma especialidade da córnea. É inflamatória, decididamente inflamatória. Se vocês observarem os cílios dos seus pacientes, eles são longos e grossos por causa da prostaglandina, e a prostaglandina nada mais é do que uma substância química que é secretada pelas células que estão sofrendo. E essas células são aquelas que sofrem apoptose. E a apoptose acontece por quê? Porque tem um traumatismo inicial e é provocado pela quebra da membrana basal do epitélio corneano por causa do traumatismo de coçar. Se vocês
observarem toda a cascata inflamatória, todos os eventos que vão se sucedendo, né, ao afinamento da córnea, vocês vão compreender. E é por isso que nós tratamos o ceratocone com quê? Com corticoide, com anti-inflamatório e essas coisas todas. Então, me convençam do contrário, que não é uma doença inflamatória, não é? Que não é uma doença ambiental e provocada pelas mudanças de hábito. Então, eu acho que na medida em que esse compreendimento, e com essa compreensão, me desculpem, ela vier, né, vai ficar muito mais fácil a gente abordar o ceratocone. Não só como uma patologia alérgica, como uma deformidade da córnea que merece ser tratada antes de ser contemplado o aspecto refrativo. Me desculpem por me ter alongado, mas eu fico realmente emocionado, excitado com esse tema que é tão maravilhoso, que é poder levar para os nossos pacientes uma mudança de comportamento, uma conquista de uma melhor qualidade de vida. E agradeço mas muito, do fundo do meu coração, a todos os colegas que estão juntos nessa jornada, nessa empreita, que é fundamental. Quebrar paradigma é muito difícil, é muito difícil. E a técnica do anel, ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, ela não parou, né, lá na sua criação. A cada dia e a cada colega que se agrupa, que chega, ele traz uma ideia nova, ele traz uma melhoria. E é isso aí, gente. Vamos junto, né? E vamos nessa luta. Muito obrigado. Então, Jordana, vamos só lá? para finalizar, eu, assim, tenho uma frase que feliz é aquele que dá luz a quem já perdeu a esperança. Eu comecei a minha formação com o intuito de fazer cirurgia refrativa porque eu tive minha vida transformada pela cirurgia refrativa. Eu tinha 7 graus em um olho e 4 no outro, sofria bullying na escola por conta disso. E quando eu fiz a minha cirurgia refrativa, realmente aquilo mudou até minha perspectiva, minha imagem, como eu me via perante os outros, me dando mais segurança. Então, eu comecei a fazer fellow de córnea e conheci o Dr. Paulo no Congresso da Soblac. E aí, nesse congresso da Soul Black, eu fiquei sabendo que tinham acabado de autorizar o anel pelo SUS. Aí eu falei, bom, se eu for esperar esses anéis aí pelo SUS, eu vou acabar meu fellow e não vou conseguir fazer essa cirurgia, aprender a fazer essa cirurgia. Então, eu consegui comprar alguns anéis e comecei a implantar esses anéis lá no serviço público como doação. E aí eu tive a certeza do que eu vim nesse mundo para fazer, porque assim, eu comecei a me sentir tão grata para dar esperança a quem já tinha perdido a esperança, porque uma cirurgia refrativa você faz em uma pessoa que não quer mais ficar livre de óculos, na maior parte das vezes, aquela pessoa ela talvez até gosta de óculos, né? Mas não modifica a vida, por exemplo, de um paciente que já passou a vida toda usando uma lente de contato que machuca o olho dele, que às vezes já chega para a gente quando a lente de contato não para mais no olho, porque a doença evoluiu tanto. E quando você viabiliza aquele paciente de enxergar melhor usando um óculos, ou tendo uma liberdade maior de usar uma lente de contato, aquilo muda a vida da pessoa, né? Porque aquela pessoa que tem ceratocone grave, às vezes ela vê o mundo todo ofuscado. Então, eu acho assim, quando o médico ele começa a ter os resultados, aqui impulsiona ele. É por isso que o Dr. Paulo tem tantos discípulos, porque contra fatos não há argumentos. Então, quando a gente vê o paciente ali feliz e até chorando, na nossa frente, às vezes a gente chora com ele, né? Porque a gente conseguiu, não, né, nós, mas Deus colocou uma iluminação aí na cabeça do Dr. Paulo que inventou esse anel e a gente propagando isso aí mundo afora nos dá sentido às nossas próprias vidas. Então, hoje eu tenho isso como um propósito de vida, né? E como o Alan falou, o Alan Luz mesmo falou, é um oceano azul, né? Pouca gente faz bem. Então, a maioria das pessoas fazem sem saber muito o que está fazendo, segue a programação ali que foi dada a elas. E quando você entende que aquilo ali existe um mundo de possibilidades, a gente associando anéis, viabilizando a melhora, dando um passo de cada vez e fazendo aquela pessoa ver o mundo melhor. Eu acho que o Dr. Paulo ganha discípulos e cada médico ganha os seus discípulos, que são os pacientes que ficam propagando o que a gente vem fazendo de bom para eles, né? Porque quando a vida nossa é transformada, a gente quer fazer o bem para outra pessoa.
e aquilo engrandece cada um que faz isso. Então, assim, o que eu tenho a dizer a quem está escutando essa aula é que não só no consultório de vocês, vocês vão ter o consultório de vocês transformado, dando possibilidade, às vezes, que ninguém conseguiu dar, mas a vida de cada um, quando consegue transformar a vida dos outros, também acaba sendo transformada com essa cirurgia. Então, eu tenho só a agradecer imensamente por ter colocado o Dr. Paulo em minha vida e por ter colocado tantos pacientes que confiaram em mim para poder dar uma luz à vida de cada um que talvez já tinha perdido a esperança. Então, esse é o recado que eu tenho a dizer. Muito obrigada e aos colegas também que estão junto com a gente nesse caminho aí. Muito obrigada. Eu queria, nesse momento, fazer uma colocação do nosso curso, que começa mês que vem, né, em maio, né? Então, essa colocação é para aqueles alunos que querem ficar aqui agora e nos escutar, algumas explicações sobre o nosso curso. Então, quem está interessado em começar a fazer anel, escuta algumas coisas que eu vou falar a vocês. Primeiro, você já pensou em aprender essa técnica de implante de anel com quem inventou o anel de Ferrara? Porque ninguém mais vai poder te trazer melhores informações. Você vai ter o privilégio que eu tive há 30 anos atrás dele pegar na minha mão e poder me ensinar. Sim, ele mesmo vai estar aqui para te ensinar. Você vai entrar numa plataforma online com aulas lançadas 2 vezes por semana, terça e quinta, durante 4 meses. E no final do curso, você tem um curso presencial. São 3 dias de curso presencial, em que você já aprendeu a teoria. Essa teoria, logicamente, é baseada em evidência acadêmica, mas também muito de informações técnicas que nós fomos adquirindo em nossas vidas. Nesse treinamento final, você vai participar de treinamento em olho de porco, cirurgia em pacientes reais, com suporte direto do time e do próprio Paulo. Então, nós temos certeza que você vai sair daqui pronto para operar com segurança, com excelência, porque a gente tem visto nossos ex-alunos postando no Instagram e mostrando o quanto eles mudaram a vida dele no consultório com esse curso. Então, isso vai ter um impacto muito grande nas suas cirurgias. Com apenas 2 cirurgias, você consegue pagar o seu curso e o terceiro curso, a terceira cirurgia, já começa a ser o seu lucro. Então, você consegue se tornar ainda uma referência em ceratocone na sua região, porque o número de cirurgiões que fazem anel de Ferrara ainda é muito pequeno. Então, prestem atenção. Se vocês têm interesse, não existe um curso mais completo do que esse que fazemos aqui em Maringá, com o Torquete, a Jordana, eu, o Paulo e a Flávia. Quem quiser, peça informação no EG Almodim ou direto com a Elaine, que a gente vai estar postando nas mídias sociais. Um abraço e boa noite a todos. A EG Almodim Educacional convida para a inaugural do curso de anel intracorneano, que será realizado no dia 15 de abril, às 8 horas da noite. O tema: o impacto do anel em sua prática diária e na oftalmologia brasileira. Terá como palestrante convidado o oftalmologista Dr. Alan Luz e como mediadores os doutores Paulo Ferrara, Edna Almodim, Jordana Sandes e Leonardo Torquete. Inscreva-se em egeeducacional.hospitalalmondim.com.br e receba o link da inscrição em seu e-mail. Participe, aprenda ou melhore sua performance na técnica de implante de anel em ceratocone, praticando com quem fez e faz história na oftalmologia mundial.